Já temos ao vivo. Bom, Bom pessoal, dia aí, bom dia, Bagé. temos ao vivo aí já. Bom, pessoal, deixa eu falar com vocês aqui. Primeiramente, meu muito bom dia. Muito bom dia não, minha muita boa tarde, né? Que já é meio-dia e meio. Boa tarde. E como quem tava me acompanhando aí, né, desde pela manhã, eu tava numa pauta com exclusividade, né, Eu direto vou da compartilhar África, aqui né, no, de eu vou Moçambique. compartilhar aqui no meu perfil aqui, Lenão, já volto, vai falando. De Moçambique, Nampula, direto, né, um representante daquele povo lá da África do Sul, né, o missionário David Aquilumba. E, pessoal, com imensa alegria que mais uma vez eu venho aqui, né, pela, pelo nosso encontro, pelo quarto encontro, né, o nosso quarto, nossa quarta não, desculpe, a nossa quinta pauta, né? Deixa eu ver. A nossa quinta pauta deixa eu ver aqui. A nossa quinta pauta, é isso aí. A nossa quinta pauta, né? Mas depois eu vou conferir aqui. Do nosso Bagé em Debate, né? Um representante e lutador das causas dos direitos humanos da população bagéense, Inti Guzman, tá? Quero dizer para vocês que a gente vai entrar aqui em detalhe hoje a respeito do abuso e da tamanha humilhação o qual toda a equipe, né, e funcionários do DAEB, da Rainha da Fronteira de Bagé, está fazendo com que a população bagéense sofra ainda mais, né, com o problema, né, com o descaso do corte do fornecimento da água dessa população aí. A gente sabe que 80% da população bagéense são de pessoas vulneráveis, né, desempregadas e carentes. Então, não tem como manter o pagamento mensal da sua água. E pelo que eu estava lendo aqui, né, deixa eu ver aqui, pelo que eu estava lendo aqui, eu tenho a plena certeza, tá? Eu tenho a plena certeza que foi protocolado pelo Lelinho, pelo vereador Lelinho Lopes Nunes, né? O vereador da base do povo aí, né? Bagiense. Foi protocolado aqui que o corte da água durante o período de pandemia seria proibido, tá? Seria proibido. Mas, pelo que eu estou sabendo, pelo que eu estou vendo e ouvindo, né? Acompanhando os noticiários de Bagé, é que o pessoal do DAEB está humilhando, né, a população bagiense, cortando a água de geral, né? E hoje a gente vai entrar já logo de cara falando a respeito desse descumprimento, né, de uma ordem, né, ou de uma lei, do requerimento que foi protocolado a favor da população bagiense para o não corte da água durante o período de pandemia. Inti, fala um pouquinho para nós aí, Inti. Como é que tá a situação aí da EBIC desse lance aí? Boa tarde, Lenon. Lenon, Boa tarde, Inti. essa semana me deparei com essa situação aí, achei que não iria acontecer, aconteceu logo comigo, né? Como eu às vezes me expresso aí no desabafo aí, não é uma perseguição, acredito que seja até coincidência, o destino me bate na minha casa. Essa semana a minha esposa me ligou, a gente com criança em casa, eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses e uma enteada de 3 anos. A minha Uhum. vizinha tem um filho de 7 anos e também um sobrinho de 4 anos, especial também. E ela me comunica, a minha esposa, que tinha sido cortada a minha água e a minha água da vizinha pelo
pela equipe do DAEB e mais algumas casas lá ao redor, algumas residências ali do nosso residencial. E eu falei assim, naquele mesmo momento, assim, já na luta do restaurante, na luta, logo no dia da reabertura do restaurante popular, foi na quarta-feira que foi cortada a minha água, quarta-feira. Então hoje nós estamos no sábado, eu continuo sem água ainda. Tá. Falei com um legislativo aqui, o da oposição, que são amigos meus, e a resposta que eu tive do Lelinho foi que eles estariam cortando a água de lacres que tinham sido violados. Então eu explico a minha situação. A minha situação foi a seguinte, e todo mundo me conhece aqui em Bagé, sabe que eu prefiro me entregar do que falar mentira. Eu sou verdadeiro em todos os sentidos. Até para nós chegar na verdade quanto mais rápido. Mentira nunca foi nunca foi um hábito meu. O que aconteceu foi que um pouco antes da pandemia, do fato do acontecido, tudo, né, ter fechamento, decretos e tudo mais, eu tive uma visita do pessoal do DAEB me comunicando que eu estava em atraso de 3 meses. E no próximo mês seria feito o corte. E minha presença no DAEB. Aí foi a minha esposa, que eu estava ocupado e não consegui. E nós tínhamos uma proposta na época de R$300. A gente juntou, tiramos dinheiro daqui, tiramos dali. A nossa dívida estava em torno de 600. Não, acho que não era isso. E eles queriam 400, porque a gente já tinha um reparcelamento já. De R$36 que vinha na fatura todo mês. Eles não aceitaram os 300, porque eles dizem que tinha que pagar no mínimo 60% do valor, que dava uns 400 e poucos pila. É isso aí. Falei com o superintendente, que é o meu conhecido, mesmo ele não tendo conhecido dentro do DAEB, tendo acesso ao WhatsApp. Não, o negócio deles é o dinheiro. Falei minha situação, minha proposta e não tive retorno. Peguei aquele dinheiro, eles não aceitaram, não fazer a parcela por 300. Peguei aquele dinheiro e gastei nas necessidades da casa. E o cara não tinha feito corte na minha casa. Simplesmente ele não fez o corte. Não sei se ele só colocou o lacre, mas não fez o corte. Devido à situação que nós temos criança em casa, ele ter visto a situação, se sensibilizou e só colocou o lacre meio fictício, né? E saiu. Tá. Resumindo, vou ver a questão da pandemia. Tinha feito um protocolo. Eu pensei na minha cabeça, na minha inocência, né, Lennon? Pô, agora que tem eu tô em situações financeiras pior do que eu estava antes, não tinha mais uma proposta do DAEB, vou deixar quieto. Me deparei semana passada, na quarta-feira, eles cortando a minha água. Chegaram ali, alegaram que o lacre tinha sido violado, que eu estava abastecido, que era um lugar que não poderia estar fornecendo água, e eles cortaram a minha situação da minha vizinha, talvez bem semelhante à minha, também cortaram de outras fitas ali, em plena pandemia, né? Pessoas de baixa renda, é um residencial muito, muito humilde, né? Não estou dizendo que existe pessoas que têm uma questão maior que a outra, existe, mas a maioria é humilde naquele residencial ali, né? Me direcionei o corte foi na quarta, na quinta me direcionei ao DAEB. Pedi para falar com a assistente social do DAEB para ver se ela conseguia talvez banir esse reparcelamento e fazer algo que eu não precisasse pagar e o fornecimento viesse com emergência, né? Porque a gente precisa fazer a higiene em casa, né? Criança, sim, família em casa o dia inteiro, né? Eu tenho um cachorrinho também pequeno, então, enfim, a gente precisa fazer a higienização da casa. A minha vizinha foi lá, conseguiu fazer o parcelamento, voltou a ter água e é o que está acontecendo. Eu tô recebendo água dela emprestada ali, uma mangueira, ela passa pro muro ali, e ela está me ajudando.
Fui lá, na quarta não consegui resolver nada. Aí o pessoal aqui, um grupo solidário, fez uma corrente para levantar o parcelamento da dívida essa. Que eu consegui fazer 236, 200 da entrada e só o R$36 é só para a pessoa ir lá ligar. Só a religação. Aí fez o parcelamento ontem, as gurias, nós já levantamos quase que 90%, 70% do valor já para me pagar. Ainda estamos juntando. Acredito que talvez a gente já até esteja esse valor, mas alguma informação entre uma e outra ainda. Mas enfim, agradeço muito esse movimento solidário das mulheres de Bagé, que sem julgamento, sem querendo só ajudar mesmo, né? Porque quando as gurias fizeram uma ação na rede social, teve muita gente julgando que eu era uma pessoa errada, que eu tinha violado o lacre, que a lei era para todos, que eu deveria ficar sem água para me aprender, sabe? Pessoas que são, acho que talvez, acredito que sejam pessoas que não sabem o que querem da vida, não têm entendimento. Não sabem o que dizem, né, gente? Não sabem o que dizem. Bom, eu não vou nem dizer que seja do CCs ou que seja de pessoas. Acredito em pessoas que não sabem o que dizem e que não têm uma informação real ou que tem alguma perseguição contra a minha pessoa, talvez. E aí, né, arranjam brechas. No momento que eu fiquei sem água, é simples fato. Eu devo 700, eu não consegui manter o pagamento nos últimos meses, foi cortada a minha água no momento que não era para necessidades essenciais, não deveriam ser cortadas, e eu estou lutando para mim que volte água para minha casa e eu siga tendo a higiene da minha casa. Eu não estou fugindo da minha responsabilidade. Eu estou dizendo que nesse momento eu não tenho condições de pagar. Nesse momento eu sou autônomo. Pessoas falaram para mim, vai buscar um serviço, vai buscar um trabalho. Enfim, já busquei, já fiz currículo aqui onde tem frigorífico em Bagé, já deixei em mercados. Nesse momento alguns lugares não estão contratando. Eu sou autônomo, eu vendo artesanato, né? Eu estou tentando, não tentei o lado mais fácil, como todo mundo pensa, que às vezes o lado mais fácil é o melhor. Não procuro, acredito que hoje em dia para minha vida não serve mais, nunca serviu e nunca vai servir coisas que sejam irregulares, né? E aqui, na minha humildade, aqui eu estou no Coreto, aqui fazendo meu trabalho social. Muitas pessoas dizem que eu tá fazendo meu trabalho social, eu estou bem. Não, muitas vezes aqui está melhor que a minha casa. Aqui eu estou conseguindo ter um alimento, comendo com o pessoal, se alimentando junto, que na minha casa. A minha gente lá, minhas crianças, a gente não tem leite faz uns quantos dias. As crianças tomam café. Não, mas eu não estou falando isso para ninguém se sensibilizar. Eu estou falando isso porque a gente tem saúde. O mais importante é a saúde. Graças a Deus, meus filhos são saudáveis. A gente está sempre feliz, brincando. É isso que importa. Mas eu digo e reluto para os parceiros. Quem me conhece sabe. Quem mais tem a minha intimidade sabe. Que eu ainda prefiro estar bem com as pessoas do que ver as pessoas sofrerem ao meu lado, né? Então, eu divido o pouco que eu tenho e é isso aí, Lenon. Essa aí é a realidade de Bagé. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ó. Eu tava lendo aqui o que o Lelinho tinha dito, né, a respeito da situação da Hebe também, que eu deixo entender, porque eu acho que, sei lá se eu vou entender ou não, mas eu vou tentar entender o pensamento do pessoal da Hebe. Porque como que em pleno racionamento que já durava mais de 12 horas diárias em Bagé, tá? Isso antes da pandemia, né? Como que em pleno essa situação em que já Bagé se encontrava de um racionamento de mais de 12 horas diárias, né? Vocês tinham que pagar ainda o mesmo valor o qual vocês pagavam quando a água vinha e não faltava, tá? Sendo que o consumo era menor, né? Agora está sendo menor nesse período,
e estão tendo que pagar o mesmo valor quando estava fora da pandemia, do isolamento social. Ele não está entendendo essa matemática aí, esse raciocínio do pessoal do DAEB, não estou entendendo. O que tu me diz a respeito disso aí? A DAEB já é uma instituição de recurso financeiro, né? Então, eles são arrecadadores, né, eu acho. Eles são a principal, um dos principais recursos da cidade, né? E eu vi esse posicionamento do Lelinho na rede social, interpretei como se a gente, mesmo tendo o racionamento da água, a gente segue pagando a mesma despesa por mês, mesmo talvez ar passando nos hidrômetros, algo do gênero, a água ficou um pouco mais cara, porque a gente não teve o mesmo fornecimento diário que a gente tinha antigamente, né? Teve dias, teve famílias, e existe ainda pessoas que não estão tendo água em casa. Ontem mesmo eu vi um depoimento de moradores da Malafaia que a água não está chegando lá ainda. Por quê? Porque eles estão fazendo obra atrás de obra. E eles vão ter que pagar lá igual, mesmo não chegando. Sim. Então, eles fizeram, acho que não estão fazendo uma leitura real, talvez uma leitura baseada nos meses passados, por causa da pandemia. Estão fazendo algo para a população de baixa renda, a população que mais tem dificuldade de pagar as contas hoje em dia, pagar a despesa mais cara da prefeitura, né? Outro fato é esse, né? No momento que eles estão dando esse argumento que alguns LACs foram rompidos, e esse argumento eles poderiam, por lei, executar o corte e força as pessoas a ir ao DAEB fazer o parcelamento, né? Foi meu caso. Mas o meu caso é em milhões de casos. Muitas pessoas que, por uma necessidade emergencial, até mesmo violou o lacre mesmo para poder ter água, né? Não ficar sem água. Acabou fazendo essa violação e agora está sem água e vai ter que correr atrás para pagar. E ainda acima disso, uma multa do lacre. Essa multa aí que nesse momento também deveria ser uma multa excluída. R$ 399 para quem violou o lacre. Né? A gestão atual do Bagé está virada numa arrecadadora de fundos financeiros. Não é à toa, né, que o nosso prefeito e alguns secretários estão com suas contas trancadas pela justiça, né? Eles não podem fazer nenhum movimento financeiro até o fim do processo, né? Está sendo fiscalizado. O afastamento do Edivaldo nesse momento era muito importante para que ele não mudasse as provas que foram feitas contra ele, alguma coisa, porque ele segue na administração de Bagé. A gente tem um prefeito que está com mais de 10 processos em ligação a ele direto, e com a presença dele na atual administração, ele pode tentar modificar alguma prova que poderia esclarecer todos os fatos até agora. Em relação a 8 milhões, se eu não me engano, que o DAEB não consegue provar para onde foi, né? O cofre, fundos que deveriam ter no cofre do DAEB não existe mais. Então, esses superintendentes do DAEB, a direção do DAEB, não, deixo bem claro aqui, não é uma perseguição contra os funcionários do DAEB. As pessoas que fizeram concurso, pessoas que recebem baixos salários, mas sim para a direção do DAEB. Cargos de confiança, cargos superintendentes, cargos que a cada 4 anos eles são trocados. Salários que chegam até R$16 mil, salários altos, salários por indicações. Essas pessoas que tomam a direção, não é as pessoas, infelizmente, não são as pessoas mais antigas do DAEB, aquele pessoal que faz concurso. Não, quem vem e dita as leis de recursos financeiros
são superintendentes que entram com cargo de confiança, são coordenadores que trocam do dia para a noite, são vereadores que vão por indicação para liderar a frente das decisões do DAEB. O DAEB, como instituição, como funcionalismo dele, são pessoas dedicadas, mas infelizmente eles não conseguem agradar a população, porque a direção não quer fazer o trabalho como tem que ser, né? A favor da população, né? No momento que o DAEB fazer um trabalho direcionado à população, uma assistência social presente, como eu falei, nos 2 dias que eu fui lá tentar fazer o parcelamento, o assistente social do DAEB não estava presente. Então ela tem como poder me ajudar, até mesmo me encaminhar para baixa renda, para mim poder tentar fazer um desconto melhor para mim poder pagar. Não estava. Por emergência, aceitei o parcelamento que eles fizeram ali, automático ali no aplicativo do computador dele ali, no que pode ser feito, né? Mas não tinha nenhuma janela ali aberta para pessoas que tivessem situação como eu tô, né? De situação de estar pedindo vaquinha para pagar a minha água, né? Sacanagem isso, né? Não, deixa eu falar. O Júnior tá escrevendo aqui, o Júnior Souza aqui, bagiense também aqui, né, conhecido nosso. Tá botando aqui, eu vou colocar na tela aqui pro pessoal ver aqui, ó. Tá? Ele colocou, na minha opinião, deveria fechar o DAEB e partir para Corsã. Mas aí ele colocou: o DAEB só tira dinheiro do bagiense e não tem nem aí, não tá nem próximo. Isso aí faz tempo, Júnior, que eles estão assim, cara. Por isso que eu falei no começo da nossa pauta aqui, né, na nossa programação, que Bagé, a gestão atual do governo de Bagé está virada numa arrecadadora de fundos, né, financeiros. Eu acho que a opinião do internauta aí é muito positiva, no sentido de ter uma fiscalização estadual, né? Aí poder entrar, né, e fazer o serviço como tem feito. Claro que quando terceiriza uma empresa local, muitas mudanças, o funcionalismo perde bastante. Se fosse, como eu já vi várias terceirizações acontecerem positiva para a cidade, positiva para a região, né? Eu hoje, se tu me perguntasse, eu sou a favor. Se alguém achar que eu estou errado, que se coloque aí e coloque quais são os benefícios da DAEB hoje em dia para a população. Hoje em dia, se me perguntasse, se fosse uma decisão que partisse de mim, eu votaria na Corsã. Tá, deixa eu entender agora aqui uma situação do caso de Valdo Lara, né? Caso de Valdo Lara. Vamos entrar um pouquinho aqui no detalhe do caso de Valdo Lara e a gente volta aqui um pouquinho a falar sobre esse descaso que a DAEB e a equipe toda tá tendo mais uma vez com a população bagiense. Caso de Valdo Lara, cara, é o seguinte: o Kleber Ribeiro aqui entrou, fez um texto para nós aqui, comentário gigante aqui, é pesado, hein? Agora eu já vou ler aqui, ó, Kleber Ribeiro, já vou ler o que ele postou aqui, tá, gente? Deixa eu só falar aqui sobre o caso de Valdo Lara, cara. Como que um prefeito, olha bem, como que um prefeito que foi autuado, enquadrado, né, caçado pelo Ministério Público por formação de quadrilha, desvio de verba pública, fraude em licitação, improbidade administrativa e enriquecimento ilícito, e entre as outras inúmeras autuações no qual ele foi enquadrado, desrespeitando, né,
a lei. Como que isso é possível? E como que é mais possível ainda ele seguir no cargo, administrando o nosso município da Rainha da Fronteira e respondendo, né? Respondendo e seguir administrando, seguir com a sua gestão, né? Atual em diante, né? Sendo, cara, tendo tudo esses problemas que ele está tendo e tem na justiça. Como que é possível isso, Inti? Fala para mim. Lennon, eu não tenho assim, eu não tenho uma, como é que eu posso te falar? Não domino as leis, né? O meu curso que eu estudei foi segundo grau, fiz contabilidade, curso superior eu me aventurei no curso de educação física, marketing, mas pouco em leis. Mas popularmente a gente é curioso, né? A gente fala um nome aí, improbidade e desvio de verba públicas, enriquecimento ilícito, formação de quadrilha. Aí a gente vai vendo assim, vai juntando tudo assim na cabeça da gente e vai. Aí quando vê a gente encontra essa pessoa na própria direção da cidade, falando em rede social, se colocando em vídeos, inaugurando situações, correndo atrás de verbas públicas, fazendo acordos financeiros com bancos e amando, não, assim, com a direção da cidade na mão ainda. Aí eu penso assim, será que essas denúncias, esses processos que foram direcionados a ele, a pergunta para a população de Bagé é bem clara. Onde se há fogo, onde se há fumaça, se há fogo. Né? Por mais que que Edivaldo possa, alguma dessas acusações não serem provadas, elas tiveram um fundo de verdade para o Ministério Público ir avante, né? O Ministério Público não vai entrar na tua casa, não vai fazer o GAECO entrar na tua casa sem provas. O GAECO, a Polícia Especializada, ela não vai bater na tua porta, pedir com licença para entrar nos teus arquivos, levar teus computadores, seus celulares, por nenhum motivo. Né? Não, eu vou lá, faço uma denúncia e e o GAECO vem lá da capital para fazer uma operação aqui na cidade de Bagé. População de Bagé, deixo bem claro, o que aconteceu essa semana foi só o adiamento do afastamento dele. E foi a segunda vez a primeira vez foi que ele conseguiu um recurso para que voltasse para a administração de Bagé. Agora foi a mesma coisa, para ele se manter na administração. Mas todos os processos, todas as acusações estão ainda na justiça, né? Então vão ser esclarecidos, né? Acredito que Deus tá na visão, tá na realidade, está na verdade, né? É impossível que uma pessoa que seja acusada de mais de 10 processos esteja sendo processada por injustiça, né? Acredito nisso, né? Lennon. Tá, gente, eu tô lendo aqui sobre eu tô aqui tô na página do Jornal do Comércio aqui, do Estado do Rio Grande do Sul. Tô lendo aqui a respeito sobre as acusações, né, as autuações de qual o prefeito foi enquadrado, né? E, cara, aqui tá dizendo o seguinte, ó. Me parece que o irmão dele, ele tem um irmão que é presidente lá na Assembleia. Sim. Deixa eu ver aqui. Lara, que é irmão do presidente da Assembleia Legislativa. Olha só. O Luiz Augusto Lara, né, o PTB. Foi denunciado por prática de crimes e licitações de responsabilidade de desvio de verbas públicas e organização criminosa.
elenco MP do estado do Rio Grande do Sul, tá? Cara, eu não sei, cara, o que se, eu sei o que se sucede na minha concepção, né, no meu ponto de vista, mas isso aí não existe, entendeu? O prefeito responder, né, por todos esses problemas, né, no Tribunal de Justiça Estadual, no Tribunal de Justiça Estadual, e seguir no cargo, né, como se nada tivesse acontecido, tá? Agora, deixa eu colocar aqui no ar, aqui o pessoal tá botando aqui os comentários. O senhor Kleber, ele tem 60 anos, gente, tá? Olha só. E ele tá falando aqui para nós aqui com exclusividade um fato, né, que ocorreu ontem com ele aí na Rainha da Fronteira, tá? Aqui, ó, deixa eu colocar no ar aqui pro pessoal ver também. Aqui é assim, aqui é tudo ao vivo, o pessoal interage, manda, fala a verdade e nós mostramos aqui, tá? Olha aí, ó. Olha aí, lê aí. Tá? O senhor Kleber Ribeiro colocou, bom dia. Apesar da época ser investigada, porque eu ontem fui lá para ver por que eles estavam me cobrando água no valor de R$394, que está sendo, eu estou em 135 anos. Qual foi a minha surpresa? Eu tinha menos de 60 anos, eu não tinha em 2020, que essa renovação é feita no final do ano, mas eu tenho pensamento de algumas coisas mais, mas eu nunca vejo. Ele falou que já pagou umas 15 prestações aí do valor acordado. Tá? Diz que não muda nada. Agora ele colocou mais um outro comentário aqui, ó. Ele colocou, deveria ser pedida uma auditoria, né, nessa da EP. E da terceirizadas Atlantis. Né? Essa Atlantis aí também tá dando o que falar aí, né, gente? Para esclarecer por que está acontecendo o MP. Cadê você, o povo? Ele pede que o povo se manifeste, né? O povo bagiense. Essa Atlantis essa Atlantis é uma empresa terceirizada, ela é a parte de corte e ligação toda é com ela. O da EB mesmo, os funcionários da EB, eles ficam mais, a operação deles mais em ruas, né? Em obras de rua. O corte de água no hidrômetro e leitura de hidrômetro e religações é toda com essa empresa terceirizada aí, Atlantis aí. Uma empresa que não tem assim carros e identificações assim de DAEB, assim, não. Eles são, como a gente diz, a paisana. Tá. Mas tá certo, tá certo, amigo. O senhor Kleber tá correto. O nosso amigo aqui também, que tá acompanhando a gente aqui, Eduardo Mansur, colocou a hashtag Fora Divaldo Lara. Por a maioria da população não está satisfeita, né? Tá insatisfeita. O ataque social é grande, né? A baixa renda virou a margem da sociedade, né? Os moradores de rua, pessoais da reciclagem, pessoal de bairro, manutenção das ruas, esgoto, saneamento nos bairros. Eu vou mostrar, a partir dessa semana eu já comecei a mostrar, mas eu já recebi convites para a gente visitar bairros, para a gente falar a verdade do bairro mesmo, o que está acontecendo em relação às águas, saneamento básico, perigos. A gente vê essas bocas de lobo aí, como eu estou relatando algumas fotos aí, publicando algumas fotos, as bocas de lobos, que são serviços feitos pelo DAEB, são verdadeiras, como eu digo, verdadeiros, assim, para ameaça nossos idosos, nossas crianças. Eu não sei como não aconteceu nenhum acidente fatal ainda, porque
é arame mal torcido, é arame enferrujado, é boca de lobo quebrada, é aberto, é fundo, é alagada. Eu vi que tu uma acabou me enviando lá, eu vi, tava vendo sobre isso. Eu tô lendo aqui, cara, agora um pouquinho sobre a coluna do Tribunal de Justiça aí do Estado do Rio Grande do Sul, né? Ele permitiu que o Divaldo retornasse ao cargo, né? Mas que ele seguisse afastado, né? Por outra decisão judicial, né? Pela determinação da segunda vara civil, né, de Bagé, impede que o político, né, o Divaldo, PTB, de exercer o cargo, né, até que se encerre a instrução processual em ação por improbidade administrativa. Tá? Não, o nosso administrador de Bagé, o Divaldo Lara, nesse pouco tempo que ele administra Bagé, aí vai para o 4º ano, ele conseguiu alcançar todas as como é que eu posso dizer, todas as influências negativas que um político pode alcançar em tão pouco tempo, ele fez. Não sei se é a tradição da... A tradição Verdade. Dele, né? Só pode ser. Mas a gente viu aqui coisas, eu acho que nós já comentei já numa outra live contigo, o famoso jantar no Betempes, né? Esse jantar no Betempes, ele apareceu na RBS. Apareceu... Foi aquela... Pode falar, gente. Apareceu na RBS estadual aqui, as conversas de WhatsApp, as pessoas falando em relação a quase que, além de antecipar o salário dos funcionários dos CCs, conversas em grupos, né, grupos de WhatsApp, onde deixava bem claro que quem não tivesse junto não estaria mais junto, né? Como se alguém não comprasse o valor do ingresso, eu não me recordo se era R$250 a janta, o ingresso da janta, ou quem não tivesse junto, que seria o comprar, ou eles estariam demitido, afastando do cargo, né? Foi um recurso que eles estavam arrecadando para a campanha do irmão dele, né? O deputado aqui do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, o Augusto Lara. Então essa janta aí foi famosa no Brasil, né? Eles fizeram e ela está sendo investigada, e foi por esse motivo que eu até não tenho certeza, mas parece que por esse motivo tanto ele como o irmão dele vão ficar 8 anos inelegíveis. 8 anos, eu não sei quando vai começar a contar essa data, mas eles vão ficar 8 anos inelegíveis. Eu não sei até onde isso aí vai conseguir afastar ele dessa atual candidatura, porque já existe aqui na mídia de Bagé. Eu vou querer que tenha o nosso pessoal que nos acompanha aqui, o nosso público aqui que está a favor, né, do correto, do certo conosco, né, nessa luta, nessa batalha, nessa corrente do bem aí, por uma Bagé melhor em tudo e para todos. O nosso querido Edson Vasconcelos está dizendo assim, ó, qual parte Edson, que ele responde, um abraço para Edson, qual parte que ele perguntou aqui para nós, qual parte que o prefeito, que o Divaldo responde pela formação de quadrilha. Edson, daí eu não, cara, eu acho que ele não responde, ele vai responder, né? Ele prefere deixar baixo esse comentário aí, né, no linguajado da rapaziada. E aí ele falou assim também, se não vender, vai ter que comprar. Bom, Edson, eu peço que tu me esclareça melhor aí a tua pergunta, tá? A tua colocação, qual foi a tua colocação que tu quis se diferir, né, a respeito do Divaldo aí. Por favor, o espaço aqui é de vocês, é da população bagiense, tá? Porque aqui com a gente, vocês vão ter voz e vez.
tá? Tu consegue então, colocar aqui tu consegue colocar o comentário do Edson aí para me ver? Não, eu consigo, é que eu deixei a do nosso amigo ali, Eduardo Mansur, porque ficou Veio bacana fora de aquela volta. hashtag ali. Ficou a cara da nossa programação aí, essa hashtag. Ficou. Ficou a cara da nossa programação aí. Perfeito, é isso aí. Deixa eu colocar aqui para tu ler aqui, ó. Se tu puder responder, tu responde por ele aí, porque eu não entendi, na verdade, que muito bem o que ele quis se diferir aí. Mas, Edson, acredito que o Edson está muito mais conhecedor muito mais casos, né? dessa situação. O Edson é um cara presente na política de Bagé, muito presente na política de Bagé, é um cara que é conhecedor. Então, e essa pergunta até para nós ficou meia no ar, né, Lennon? Mas acredito Cara, que ele mesmo pode responder para nós essa pergunta, porque ele é muito conhecedor do que está acontecendo na nossa cidade aqui. Um cara muito presente aí, tem formador de opinião, ele está sempre fiscalizando também. Eu estou sempre também compartilhando as coisas dele também. É um cara que eu sigo bastante ele. Deixa eu entender, o senhor Edson, qual que é a autuação dele em Bagé? O que ele faz? Eu não tenho certeza. Eu acredito que ele seja funcionário público, mas que ele seja contra as irregularidades do Edivaldo, né? Todas as coisas que o Edivaldo anda fazendo na nossa cidade aí, a gente está fiscalizando. E ele é o principal fiscalizador da cidade de Bagé. Esse cara aí, ele tem bastante entendimento. É disso aí que o povo bagiense, a população, o povo bagiense precisa, cara. Eu vou colocar outro comentário dele aqui, que ele está interagindo conosco, mas se ele quiser, inclusive se ele quiser participar conosco agora, aqui nesse momento, ele já entra com nós ao vivo aqui também, tá? É só ele me mandar uma mensagem ali lá no Facebook, lá no Messenger, que eu já entro aqui, coloco ele aqui e ele já fala aqui para nós, melhor ainda, sobre o que ele está tentando se referir. Tá? Deixa eu botar aqui para tu ver, ele colocou aqui assim agora. Outro processo. Isso. Aí ele colocou, aí agora ele se apresentou para nós aqui, ó. Sim, um líder da é um líder, o Edson é um líder. Deixa eu ver se eu vou chamar ele aqui para ver se ele entra ao vivo com nós aqui, tá? Deixa eu voltar com a nossa hashtag lá, fora de Valdo Lara lá, que essa ficou bonitinha. Ele ficou boa, a gente teve uma conversa em relação, ele fez umas perguntas para mim como é que estaria a situação da minha água lá. Aí ele sabe que a administração de Bagé e todas as instituições estão oprimindo a população sem ter um recurso da assistência social, né? Onde eles possam dar uma opção pro pobre, né? Eu digo que hoje eu sou pobre no sentido financeiro, mas eu acho que tem que ter como é que eu digo? A assistente social tem que trabalhar não é em relação a uma pessoa, em relação ao coletivo das pessoas, né? Não adianta resolver a minha situação se o pessoal do bairro está numa situação bem semelhante e não está conseguindo resolver também, né? E eu penso que a assistente social tem que entrar nesse momento tentando uma forma coletiva para ligar essas águas, para talvez fazer uma parcela mais eu digo mais acessível para todos, né? Ter algo que a gente possa sem se humilhar entrar na sociedade com dignidade, né? Porque a gente ficar sem água em casa, ficar sem uma necessidade essencial, não é justo, é humilhante, né? Tem que estar pedindo pro vizinho.
Deixa eu chamar o seu Edson aqui. Eu vou chamar ele aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai querer participar conosco aqui agora, nesse momento, para estar falando um pouquinho aqui com o público, com o pessoal, um pouquinho sobre as verdades e sobre as irregularidades, né, da nossa Rainha da Fronteira aí. O Edson seria uma pessoa que somaria bastante no nosso programa, porque além dele ser um representante da Associação Bagiense e do povo, ele tem muita informação, pessoa que tem muita informação, assim, consegue ter uma leitura boa das decisões de Bagé, e seria muito positivo a presença dele no nosso programa, mesmo que seja assistindo e comentando. Ele aceitou aqui, ó. Vou mandar o link para ele. Ele já vai entrar aqui junto conosco na nossa transmissão aqui. Tá? Agora o bicho vai pegar. Agora a coisa tá ficando bom aqui. Essas coisas, essas situações assim, sem... Como é que eu digo? Inexperiente, né? Como é que eu digo? Sem programação, sem roteiro. Como que as coisas são espirituais, né, Leno? Quando Deus guia as pessoas, né, ao seu encontro, a verdade. Tá, deixa eu mandar aqui para ele já aceitou. Então agora ele vai chegar aqui com nós aqui, pessoal. Vamos trazer aqui mais um representante, né, da Associação do Povo Bagiense, o senhor Edson Vasconcelos, né, com muito prazer em que eu recebo ele, né, também conosco para somar nessa corrente do bem e nessa luta por uma Bagé melhor em tudo e para todos, né, gente? Espero, Lennon, que nas próximas semanas e, consequentemente, que isso se siga por muito tempo, a gente consiga alcançar a maior visibilidade, porque aqui quem está falando são pessoas que tem o vocabulário popular, que tem o dia a dia, que vive o dia a dia. Não temos, pelo menos, assim, um interesse em até mesmo de esconder alguma verdade. A gente, pro máximo que ela doe, que ela seja, mas que ela seja exposta aqui, né? Semana que vem, né, Leno, eu faço convite novamente para o seu Edson. E para você, Leno, eu direto do bairro, né? Direto de alguma comunidade, direto de algum conjunto com algum líder de comunidade, para a gente ressaltar o que a pessoa vive lá no bairro. Não é só eu falando do meu bairro, porque eu já falei, ele ouviu, mas também pessoas do outro lado de onde eu vivo, outros bairros. Afinal, a Bagé cresceu, a Bagé tem mais de 120 mil habitantes. Bagé... Ela tem muita coisa para mostrar, muita verdade para mostrar ainda. Perfeito, eu já enviei para ele aqui, vou esperar ele dar permissão e entrar aqui. Sim. Na nossa transmissão ao vivo. Vai entrar o senhor Edson Vasconcelos, pessoal conosco, direto da Rainha da Fronteira, Bagé, Rio Grande do Sul. Vai entrar ao vivo. Um homem que... Leno, tu me permite agora para a semana que vem a gente fazer um convite de alguém do Legislativo, Leno? Cara, o convite eu fiz, né? Fiz pro Lelinho aí, mas acredito que ele ande corrido. Sim. Né? Podemos convidar outros. Mas sendo a favor aí do mesmo interesse, o qual a gente busca aqui para a população bagiense, é bem-vindo. Mas também seria interessante a gente colocar alguém da base do governo para conversar também. Seria interessante, mas será que eles iriam aceitar? Nós poderia ter abrir essa janela para ver se acredito que algum deles possam aceitar. E me veio na cabeça o Graziano, de repente, uma pessoa que eu tenho visto mais nos lugares onde eu passo, né? Os lugares onde eu
vou, é o vereador da base do governo que está mais presente aí, cara. Eu acredito que ele tenha, não digo coragem, né, Leandro? Eu digo que tenha algo para nós colocar no nosso programa aqui, né? E mesmo sendo sobrinho, ele de repente tem algo, né? Porque todo ataque, e a gente também tem que saber o que parte do outro lado também, né? Não, mas Afinal das contas, afinal ele é um vereador, né? Ele é um vereador eleito pelo povo, então a gente queria ver também a posição dele e de qualquer outro, né? Não. O espaço fica aberto aqui para os senhores parlamentares e da Câmara Legislativa da Grande Rede Fronteira da Bagé, tá? Fica aberto o espaço aqui comigo, tá? Nas nossas programações aos finais de semana, senhores. Então, o convite foi feito neste momento aos senhores parlamentares para que, se caso queiram se disponibilizarem, detalhem aqui conosco nas nossas pautas Bagé em Debate, né? Falando sobre o que a gente quer esclarecer, né? E busca esclarecer para a população bagiense. Vocês fiquem à vontade, que o espaço também é dos senhores. Tá? Deixa eu ver. O senhor Edson acho que não está conseguindo aqui. Eu já mandei para ele aqui, mas será que ele está conseguindo fazer o procedimento correto? Enquanto isso, vamos ver um pouquinho mais aqui dos comentários aqui do pessoal, gente. Pessoal tá escrevendo aqui, ó. A Ana Paula publicou isso mesmo, Inti, tá? Uma apoiadora tua também, Inti. Ela colocou isso mesmo, Inti, projetos públicos que beneficiem toda a população, né? Colocar 2 bueiros na frente de uma das para um pedido eleitor é fácil, né? E para vereador, medíocre. Fazer projetos para beneficiar todo um bairro, toda uma classe de vulneráveis e para vereador, fodão mesmo, e nem Bagé são poucos. Tá? Parei que eu vou colocar aqui na tela para o pessoal acompanhar também conosco. Aí, gente, lê aí. Mesmo, projetos públicos que beneficiam toda a população, colocar 2 bueiros na frente de uma para um pedido eleitoral é fácil, vereador, medíocre. Fazer projetos para iniciar de um bairro com toda a classe. Olá, bom dia. Ô, Edson! Opa, chegou o nosso querido aí, ó. Ô, Edson! Demora aí. Edson. Desculpa a demora. Seja bem-vindo, Edson. Seja bem-vindo, Edson. Pessoal, chegou o cara aí que agora vai botar mais lenha no incêndio que já está tomado por aqui conosco. Edson, se apresente aí pro pessoal aí. Olá. Bom, eu sou Edson Vasconcelos, né? Sou representante de uma associação de Bagé, a chamada União do Povo Bagiense, e seguidamente eu tenho atuado na rede social aí na questão, eu não tenho nada contra a pessoa do Divaldo, não tenho nada contra a questão da estrutura da prefeitura, mas eu sou contra algumas ações que às vezes o poder público faz que cidadão, porque a gente é cidadão, a gente paga o imposto e a gente quer um retorno, dos impostos que a gente paga, né? Às vezes com um problema que a gestão do Divaldo dele quadrilha, desvio de verba pública, fraude, a lei das licitações, responsabilidade pelo Grupo de Atenção Especial de Combate ao Crime do GAECO, né? Vem em Barel aí vários problemas que houve aí na gestão pública e debater os erros da atual gestão, que como pode fazer tantas irregularidades
A conexão dele tá um pouco falhando, mas tá. É algo que Tá travando um pouco. Tá travando, é. Deixa eu ver. Não falando. Voltou? Voltou. Não. Priscila. Espera um pouquinho mais aqui, agora volta. Tá. Prossiga, Edson. Fala. Ei, voltou? Voltou. Prossiga, Edson. Pois é, e aí, Prossiga. então a gente acaba então indignado, né, com o que acontece na nossa cidade, e muitas vezes, gente, isso que tu tá passando aí no teu condomínio aí, isso revolta realmente, porque e chegar nas pessoas aí também e cortar a água de muitas pessoas que estão em situação vulneráveis, no teu caso, por exemplo, tu vende artesanato, e tu não tem como tirar uma renda com essa situação que tá as ruas aí, que pouca pessoa circulando, e muito menos a questão também de tu conseguir, né, pagar tuas obrigações com contas, e a gente entende, a gente vê que a situação tá bem complicada mesmo, e me preocupa vendo a cidade podendo atuar de outra maneira, e muitas vezes a gente vê o contrário, o inverso, né? Então o Inti, eu acho que o Inti aí também é um outro criador de opinião na nossa cidade, e tu mesmo, eu acredito que o Inti, ele agora mesmo daqui para frente, o pessoal vai começar a ver ele mais, por exemplo, agora mesmo o Inti mostrou os bueiros, aí a situação das bocas de lobo, né, tudo quebrada, e isso não é só aí nessa região, isso é em toda a cidade, né? Verdade, Edson. Em toda a cidade a gente está encontrando como é que eu digo, a estrutura de saneamento básico, estrutura que é responsabilidade inteiramente do DAEB, a desejar, né? É como eu digo, falando assim, a gente vem caminhando do bairro como se fosse a mesma maneira que já está habituável a ter uma boca de lobo quebrado, um esgoto a céu aberto, já tá, a população do bairro, ela já se coloca como costume aquilo. Mas quando a gente relata, tira fotos e publica, a gente se dá conta que aquilo não é normal. Aquilo ali é algo que é perigoso, que a gente paga para aquilo ali não acontecer, que na nossa taxa, tanto de água como de PTU e outras coisas mais que vão para o cofre público, isso é para não ter o esgoto a céu aberto, o saneamento tá bacana, a boca de lobo tá bem colocadinha, mas são armadilhas para nossa população, nossas crianças, idosos, deficientes visuais e cadeirantes, é um perigo constante na vida deles. Nós temos muitas pessoas especiais que acabam não saindo das suas residências porque têm medo, começando pelas ruas, pelos esgotos a céu aberto, pelas bocas de lobo aberta, pelo transporte público de péssima qualidade. Então, hoje em dia, um cadeirante, um deficiente visual, ele é verdadeiro guerreiro se ele sair da sua casa, se ele vier para o centro, se ele tentar ter uma vida social aqui na nossa cidade. As rampas aqui no centro são totalmente desniveladas, são perigosas para virar cadeiras. A gente vê um pouco de melhoria, mas necessariamente é pouca fiscalização para acessibilidade, banheiros não adaptáveis. Então, quando a gente fala que o DAEB, não, é uma instituição que a gente tem que fiscalizar e que não está fazendo o seu trabalho, mas Bagé está toda irregular. A gente vê inúmeras coisas. Edson, se nós se convidar para sair para a rua aí numa praça, a gente vai encher o nosso celular de depoimento que Bagé não tá bacana, que Bagé é isso, que Bagé é aquilo. E aí a gente vai lá e vê o nosso administrador, que seria o Edivaldo Lara, colocando em rede social e colocando em mídia que ele fez mais de 100 melhorias na nossa cidade.
Só que para as pessoas que eu tenho acesso, essa melhoria não aconteceu. Nos bairros, como o Edson recém falou, essas bocas de lobo, essas acessibilidades aí, são normais. Pelo valor que a gente paga, pela cobrança que é feita, pela humilhação que a gente passa, e até mesmo eu passei, como várias pessoas passaram, nesse momento que a gente está passando, que a gente deveria ter as necessidades essenciais serem protegidas, não está acontecendo. Por máximo que eu seja irregular, por de repente ter aberto um lacre, ter violado um lacre, não é justo eu e minha família ficar sem água 3 dias, momento que a gente está passando por uma pandemia, que a gente tem que ter a principal arma nossa é a limpeza, é lavar as mãos, é o sabão, né? Eu coloquei no depoimento do Divaldo que se eu e minha família se contaminar com esse vírus, eu vou ter o prazer de visitar a direção do DAEB e a direção aqui na prefeitura para compartilhar um beijo, um abraço com eles, agradecendo a situação que eu me encontro, eu e muitas pessoas em bairros. Hoje eu me encontro nessa situação, parece que é destino, né? Parece que é uma forma de eu aparecer aqui e dizer, o que está acontecendo é realidade. Eu não estou pegando a dificuldade do vizinho, eu estou pegando a minha dificuldade, mas também é reflexo do vizinho. Lá no Residencial Charrua, como em vários bairros, eles fizeram a limpa. Eu não sei se te recorda, Edson, o ano passado, o ano retrasado, o DAEB cortou água de muita gente na população, entrou em bairro cortando. A gente viu o DAEB, filas e filas para fazer renegociação de água. E água é essencial? É, mas a água de Bagé é uma água que é muito, muito cara, ela não tem um valor popular, eles mudaram a maneira de cobrança. Então, assim, se tornou uma conta alta. Eu mesmo gasto R$60 na minha continha. Eu acho que R$60 para quem recebe um salário mínimo ou até Fala, meu amigo. Nossa, para colaborar contigo, a questão assim, eu acompanhei, para te ver, a gestão de Valdo Lara, ele é muito complicada, porque há um tempo atrás, quando era a gestão do Dudu, a nossa entidade, a Associação do Povo Bagense, encaminhava pedido de informações e documentos para a prefeitura, e a gestão do Divaldo, do Dudu, por mais problemas que tivesse, eles sempre transpareciam os documentos. Um deles, para te ver que eu tenho em posse aqui, o projeto esse da água. Eu tenho o projeto aí, todo ele, a questão dos cálculos também eu tenho. E outra coisa, o que eu me fiquei admirado, sabe o que é? Dessas categorias que tem, são 3 categorias, né? E é só que aí tem um porém nessas 3 categorias. Tem a classe média, por exemplo, tiveram um peso bem maior, porque quem era lá, quem é um rico, vamos botar assim, de Bagé, que tem condições bem mais que nós que somos classe média, nós da classe média tivemos um peso muito maior do que o pessoal que teria mais condições, porque nós antes pagava 30 e poucos, não sei se é o teu caso, gente, nós pagava 30 e poucos, disparou para R$60, o dobro. Então eu tinha alertado quando o Divaldo aí estava, né, nesse processo de debate nesse assunto, eu coloquei essa questão, que ia ser injusto, até mesmo para a questão do governo também, o anterior também, eu coloquei, entrou e implementou ainda mais essa coisa que é totalmente, não acredito, eu dizia que ele tem ele entendeu tudo. Quem era classe média pesou muito para a classe média, e achei até vamos ser justo aqui, né? Quem era baixa renda ficou baixa, mas só que aí há uma grande burocracia para quem é baixa renda e comprovar essa baixa renda. É o teu caso, Inti. Por exemplo, na questão do DAEB mesmo, até eu tenho aqui, vou pegar aqui. Não está aqui em cima, mas eu recente, não faz muito, eu estava ali com papel, né? Estava ali o papel do DAEB, até acho que agora minha assessora vai ligar ali.
A questão do DAEB, o papel do DAEB, não sei se tu percebeu ali, tem proprietário e o que seria a pessoa que estaria em posse. Agora ela vai pegar ligeirinho aí, pegou aí, ela vai trazer para mim aqui o nome exato ali que tem no papel do DAEB, na qual, aqui ó, tá aqui, é titular e proprietário, ou seja, ao meu ver, tá aqui, pessoa, e se a pessoa deixou para a filha, por exemplo, a dona ganhou e deixou para a filha, se a filha ficou ali e não é a titular, ela seria proprietária, entendeu? Então era desse modo que muitas vezes o DAEB tem que ver que o índice tu é considerado como, então vamos botar aí que tu é o proprietário, entendeu? Tu tá aí morando, então tu seria o proprietário. Então eles utilizam uma certa burocracia e impedindo as pessoas de se colocar como baixa renda, entendeu? E eu acho que é injusto isso. Eu acho que um prefeito, qualquer pessoa que vá à frente da prefeitura, tem que ver, claro, tem casos e tem casos, vamos botar assim, mas só que tem que ser justo. Quem é a pessoa que não vai querer fazer uma gestão justa? Por exemplo, Portal Transparência. Portal Transparência, houve mudanças no Portal Transparência. Não sei se na parte do DAEB tu vai falar alguma coisa aí. Já estava indo lá para outro assunto já. Não, fica à vontade, Edson. Prossiga. Não, é que talvez o Inti queira falar alguma coisa sobre a água, hein? Não. Talvez ele queira falar alguma coisa sobre a conta. Não, Edson, é bom que tu vai nos colocando essa informação, porque é muito positivo. São tantas situações que a gente passa, e essa de a gente conseguir desburocratizar a situação do baixa renda, que foi uma das situações que eu passei, e eu não consegui, o ano passado, fazer a baixa renda, por fatos de contratos reconhecidos, como se eu não o imóvel não se encontra no meu nome, né? E o próprio proprietário ainda não se sente à vontade de fazer um contrato, entendeu? Não sei por qual motivo. Na minha opinião, se houvesse uma... E aí eu não consigo... Se houvesse uma boa vontade... Como eu pudesse ter esse documento em minhas mãos. Deu uma trancada? Deu uma trancada, mas eu acho que... Parei, vamos ver se já vai voltar o sinal dele. Voltou. Prossiga, Inti. Edson. Tá, não, só para colocar assim, Inti, tu poderia sim ser enquadrado como proprietário, entendeu? Poderia ser enquadrado como proprietário, e se a situação que tu passa deveria ser flexibilizado no sentido de que tu não tem como, né, vai tirar... Eu vou falar algo aqui que não está bem concreto ainda, mas em relação lá ao Maranhão, ontem eu estava assistindo os jornais, que eu costumo acompanhar sempre os jornais da TV, e me parece que lá no Maranhão houve uma cidadezinha lá que decretou que final de semana, sexta, se não me engano, sexta, sábado e domingo, seria proibido cortes de água, por causa que até mesmo lá o dono da lei essa, da lei essa, que nos final de semana, sabendo que vai ter um reaviso, um corte no final de semana, não tem como tu vai correr atrás de parente, e outra coisa para fazer é a religação só na segunda, entendeu? Isso se for lá não sei quando, entendeu? Então, às vezes, detalhe, podia colaborar um pouquinho menor, mas não me recordo bem essa questão dessa lei que foi criada lá no Maranhão, lá, que eu acho que foi muito legal, proibir cortes às sexta, sábado e domingo, né? Qualquer tipo nesse final de semana seria injusto, porque mesmo que a pessoa sabendo que vai cortar, a pessoa teria uma possibilidade de pegar e pedir para os parentes, para os amigos, me ajuda aí porque a minha situação tá difícil. E as pessoas no final de semana pode salvar esse proprietário que muitas vezes passa por problemas sérios nesse tempo de pandemia, né, pessoal?
Edson, deixa eu... O Inter acho que congelou. Deixa eu te perguntar, Edson, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te responder o que tu acabou de falar. O pessoal lá de cima, o governo, né, da gestão atual do Maranhão, é um homem responsável, né, comprometido, é um cara que sabe e entende das necessidades que o seu povo, a sua população vai enfrentar, né? Diferentemente do pensamento, né, de formiga do senhor Edivaldo Lara e de toda a sua equipe, que ao invés de favorecerem a população bagiense que tem maior vulnerabilidade e carência, né, que a gente sabe que são 80% de Bagé, né, vive nessas condições. Em vez deles favorecerem a vocês, né, eu digo a mim também, eu mesmo não estando em Bagé, agora vai fazer 7 anos, né, mas Bagé sempre morou dentro do meu coração e eu sempre vou agradecer, vou ter uma gratidão enorme por Bagé, né. E, cara, eles tinham que fazer esse favorecimento a vocês, entendeu? Não ficar cobrando o que vocês não consumiram e o que vocês não têm condições de arcarem com as consequências, entendeu? É complicado, né, Lennon, em relação a... Nesse momento, como o Edson falou, a gente não tem uma... Não estamos com uma economia regular, uma economia muito fraca, e acredito que é o vendedor, é o autônomo, até na reciclagem, o pessoal aqui que comenta comigo que deu uma baixada bastante também, o valor desvalorizou alguns materiais, e aí o dinheiro dá uma some mesmo. Acho que a única economia que se mantém ainda é a economia dos alimentos, né? Os alimentos de mercado e redes de mercado seguem ainda funcionando com força. Como é que é? São materiais essenciais como digamos, a luz e a água segue se consumindo, segue se gastando da mesma forma. Só que algumas situações a gente não está conseguindo manter em dia. Mas acredito que essa conta daqui um pouco vai chegar. Essa conta vai chegar. Hoje eu consegui uma vaquinha para conseguir acertar lá minha água lá. Mas quantas não conseguem? Se não fosse essa vaquinha, como é que eu pagaria? Seguiria sem água também? Sim, seguiria sem água. Porque eu ainda, com toda a humilhação que eu tive lá, que eu tentei por 2 vezes falar com o assistente social lá, para explicar minha situação como autônomo, como baixa renda, como cadastro único, não tinha uma assistente social lá presente para receber eu como várias pessoas. Eu como o Edson falou aí, R$60 é um valor alto para bem baixa renda. Enquanto eu não conseguir atualizar o meu cadastro como baixa renda, tanto da EB como na CE, eu ainda irei pagar o que todos pagam, como se fosse classe média, e eu acho um valor muito alto para a qualidade do serviço que o DAEB paga, do que o DAEB fornece para nós, né? Até há pouco tempo a gente não tinha água, e cobrando água, como o Lelinho falou num dos protocolos dele, que esses meses passados, sem ter o fornecimento 100%, ter o fornecimento pela metade, a gente está seguindo pagando a conta inteira, como o mês passado. Foi uma leitura baseada nos meses atrás, nos meses antecipados, acredito que seja isso, né? Tem muita informação que talvez até o Edson consegue nos manter mais. Acho que o Edson tem mais informação sobre essa situação aí, Edson. Mas a questão das contas, por exemplo, do DAEB,
Tem aquela velha polêmica lá dos milhões do Daeb, né, que tava lá guardadinho lá, e diz que não tá mais, né? Até agora ninguém comenta, a gestão, né, não é mais detalhado sobre esses assuntos aí, que ocorreu vários votos na cidade, que tinha um valor lá, X lá, e aí no final não se sabe o que houve, né? Então, mas aí é algo que eles têm que ser, né? Coisa que se muita vez, tá? Mas assim, ó, na questão da parte social, porque quando a gente as tarifas que ocorrem numa gestão, seja até mesmo por causa da taxa do comércio, né, os alvará, é algo que também pesa também para a população. Tu vê agora a questão também aí, eu entendo, um dia eu fui no programa Em Pauta, não sei se tu conhece Emanuel Muller, um cara também que eu tenho um grande apreço por ele. Sim. E aí, no caso, eu falei para ele lá o seguinte, que a gente entende, a gente é entendedor, a gente como cidadão, a gente vê a questão também do empresário, a situação que passa, e a gente vê que tem empresário na cidade de Bagé que ele faz duas coisas, ele recebe, ele vende seu produto, e parte do que vende paga seus funcionários, e ainda paga o quê? Paga o aluguel, né? Um aluguel na cidade, na Sete, aí é um valor altíssimo, né? E tu vê que muitas lojas que pagam aluguel são as primeiras a fazer o quê? São as primeiras a falir. Falir, né? O pior palavreado para dizer, né? Mas vamos botar assim, falir seria quebrar, vamos botar assim, né? De uma maneira que eles não conseguem pagar aluguel. Nesse tempo de pandemia, como vai vender e tirar um valor para manter os funcionários e ainda pagar um aluguel que muitas vezes é caro? Eu não tenho ideia quanto que é, mas me parece que é altíssimo, né? O valor do aluguel ali na Sete, né? Então não tem como se manter, entendeu? Então isso é algo Edson, realmente que preocupa. Né? Opa, desculpa te interromper, Edson. Não, prossiga que agora eu vou te fazer uma pergunta aqui. A minha assessora aqui está perguntando se pode compartilhar. Óbvio, né? Vamos compartilhar e botar nos grupos aí, né? Pessoal, é o seguinte, não, aqui preocupa. Pessoal, realmente preocupa, porque a gente tem que a gente como cidadão, eu como represento uma associação, o que acontece? Eu tenho que responder não só porque quando represento o povo de uma cidade, seja até o pessoal da campanha também, entendeu? Então, toda a população que estiver dentro da cidade, a gente está representando. Seja esses que são contra nós, esses que são favoráveis, né, também, mas só que a gente tem que se preocupar com todos. Empresário, a gente se preocupa também, porque eles que dão emprego, eles que fazem circular o dinheiro na cidade, e quando a gente se depara com uma cidade de Bagé, por exemplo, que é quartéis, os frigoríficos aí que traz emprego para cá, é a CGT, mesmo não sendo aqui em Bagé, mas traz dinheiro para cá, aí a Pompiano também. Então é importante o papel das empresas na questão dos empregos e na questão também da renda da pessoa, porque é dinheiro que circula na cidade, né? Imagina aí, num ano, quanto que essas empresas trazem para Bagé. Por exemplo, até uma questão assim, vamos colocar aí, os ruralistas, por exemplo, não tem nada contra os ruralistas, eles trabalham de uma maneira séria no campo, né? Também quem planta esses sementes também no campo, são pessoas que também, né, a gente pensa que, claro, que a gente tem que plantar realmente, tem que criar, mas tem que ter também de implementar cada vez mais umas facilidades para esse pessoal produzir, para colher aí do campo, né? Então são coisas assim que muitas vezes a gente, como representante de uma associação, a gente tem que abordar todos os assuntos no sentido de avaliar o cenário e ver onde está falhando, porque muitas vezes um governo, como o do Divaldo, falha muitas vezes em ampliar essas estradas vicinais, que é do campo, melhorar essas vias para o pessoal colher também, né? E aí a gente, muitas vezes, se depara com uma situação porque, vamos ser sinceros, assim como a gente tem que ver também os trabalhadores, assim como tem muitos de carteira assinadas, tem muitos autônomos, como tu também, né,
né, tu é um artesão autônomo, né? Então a gente teve que ir para esse lado. Então a gente consegue, ir até lá, essas pessoas que trabalham no campo, essas pessoas que também trabalham na cidade. Então a gente tem que exigir de uma gestão que faça o melhor para a cidade, tem que ver um planejamento e também vamos botar assim, um toque de gestão que vá ampliar cada vez mais porque tem gente, a gente percebe, agora um tempo atrás estava fazendo um curso de contabilidade aqui no Poli, no Valdemar Amorim, e aí tinha professores lá que comentavam, porque realmente estava uma quebradeira. Muita gente no campo está não quer mais produzir, quer vender, quer alugar, entendeu? Um monte de gente querendo alugar no campo, não tem como, né? Então, realmente são coisas assim que, desculpa abordar, e congelou, não sei se congelou agora. Tranquilo, eu voltou? Tô ouvindo a tua voz. Voltou. Tá. E muitas vezes a gente tem que abordar esses assuntos aí, porque é para colaborar com vocês aí, e para nós ver um cenário da cidade, não só os buracos que nós temos muitas vezes na nossa rua, e congelou de novo. Não, tá tranquilo. Voltou? Não. Tá tranquilo. Então não preocupa, pessoal. É isso aí, a gente tem que cuidar realmente da cidade, seja no bairro, seja no centro. Agora, quando eu falo centro, eu me lembro das sinaleiras da cidade, né, Inti? O Inti é que circula toda a cidade, no mínimo deve ter deparado com uma sinaleira quebrada, no mínimo aí, não funcionando, que muitas vezes isso ajuda a acontecer acidentes, né? Porque não tendo sinaleiro, a pessoa se arrisca naquele sinal que não tem, vamos botar assim, né? Não existe. E a pessoa se arrisca a sair de quem é a preferência. Né? Edson, muito importante tu ter sinalizado a questão do semáforo pelo número de parquímetros que eles colocaram, a arrecadação de espaço né, diariamente aqui, é vendido ao metro, cada 3 metros tem uma numeração aqui ao redor. Acredito que esse dinheiro aí poderia também ser mais transparente, né, em relação ao que está sendo gasto na nossa cidade. E começando pelos semáforos, né, que deveriam estar em dia, bonitão, as rampas bem feitas, rampas para os cadeirantes, acessibilidade, também colocar avisos sonoros para deficientes visuais passarem, inúmeras coisas que poderia ter uma transparência maior em onde está indo esse dinheiro aí que estão sendo arrecadado quase que minuto a minuto. Também outra coisa para colaborar com a questão também dessa cobrança que há, é a questão também das câmaras de monitoramento também, que eu percebi que tem algumas que não estão funcionando na cidade. E outra coisa, tem uma quantidade que não estão funcionando, né? Eu acho que boa parte. Mas tem uma parte que é e outra, então, parte de responsabilidade da prefeitura. Não sei se congelou aí. Edson, repete para nós. Congelou aí, pessoal. Tinha dado uma congelada aqui. A questão é essa das câmeras de monitoramento da cidade de Bagé, né? Que também tem umas que são de responsabilidade da prefeitura, responsabilidade essas aí estão sem funcionar. Então, muitas vezes, essa cobrança que você faz aí pelos parquímetros para melhorar a questão da circulação na cidade, também, né, deveria ser destinado e mantido a questão das câmera do Nicolini lá, perto da IFSU ali. Então, ali também as pessoas comentam que não estão funcionando. Então, é algo que tem que ser investido dinheiro. E quando tu fala, na questão da transparência, eu volto a dizer que Portal Transparência, né, deveria apresentar mais coisas ali. Eu já falei no programa do Emanuel lá e comentei isso aí. O Portal Transparência de Bagé deveria apresentar mais dados, mais informações, entendeu? Edson, deixa eu te palpitar aí a respeito da questão do Portal Transparência. Cara, Portal Transparência,
é apenas um mecanismo, né, que eles usam, né, para colocarem não o que a lei determina, mas sim o que eles querem, entendeu? Entendi, por isso mesmo que tem poucas informações e cada vez menos. Deixa eu te falar. Bom, eu quero já fechar contigo aqui, para a gente estar aos finais de semana aqui, nas nossas programações aqui, né, das nossas pautas, Bagé em Debate, né, colocando em cada pauta, né, não só um ou dois, três assuntos, mas é impossível, né, Edson, a gente abordar somente sobre duas ou três pautas, é impossível, né? A gente outra coisa também é um prazer para mim estar disponível aí, porque esse ambiente de redes sociais cada vez mais atuante, a gente colocar essas questões da comunidade, muita gente às vezes acha que nós, como entidade, não estamos fazendo um papel, né? Mas eu mesmo enfiei ofícios lá pro gabinete do Divaldo e não conseguia resposta, né? Então, até mesmo um dia, vou contar uma história para vocês aqui. Houve uma audiência pública aqui no João Severiano para implementar a escola cívico-militar, e aí no dia eu pedi algumas informações para a Adriana Lara, e ela se negou a dar as informações. Ela disse, não, mas vai na Câmara. E eu disse, não, mas eu posso encaminhar um ofício para a sua secretaria? Não, vai ver lá na Câmara. Então, me mandou ir lá na Câmara, pegar as informações que, por parte dela, poderia repassar, entendeu? São coisas assim que muitas vezes a gente acaba vendo que eu tenho secretários, agentes públicos, né? E, então, é só que muitas vezes a gente se depara com algumas questões assim que não vê a nossa importância na sociedade, que nem o INTE. O INTE eu posso lhe garantir que essa pessoa do INTE é um cara que eu posso confirmar que é uma pessoa que já na cidade do Bagé já faz um papel, né? E eu só fico triste a cada dia vendo que o INTE, no que ele vai avançando nas colocações dele, cada vez mais parece que está caindo o mundo na tua cabeça, INTE. Eu acho que uma coisa mais triste que tem, o INTE trabalhando, se esforçando para melhorar a nossa cidade, melhorar também a situação, né, aí o pessoal do restante popular, e o sacrifício que ele passa para colocar essas questões, e muitas vezes eles acabam desabando o mundo, né? Vamos botar assim, desaba o mundo por cima do INTE. Mas o INTE, eu tenho certeza que Deus guarda para ti algo, né, bom aí no futuro. E fico indignado mesmo, assim, né? Porque quando mais tu cresce, mais parece muitas vezes te empurrar para baixo, né? Claro que às vezes pode ser ironia do destino ou as mãos de alguém, mas a gente, né? Eu fico extremamente triste que os avanços que nossa sociedade passa por tempos nebulosos, obscuros, que vem cada dia mais entristecer aí o nosso cidadão quando se depara com tanta insensibilidade, vamos falar assim, né? Insensibilidade em ver a nossa população passando sacrifício, passando fome. E assim, aquele dia que o restaurante popular era ter aberto na segunda-feira, não abriu, eu fiquei assim, perplexo, né? Abriu só na quarta, vocês passaram uns 2 dias sem alimento, né? Eu fiquei assim, horrorizado, né? Até mais de 2 dias, né? A gente pode ser mais claro sobre isso. Então, preocupa muito e entristece mesmo, vendo a insensibilidade, esses insensíveis aí que não conseguem entender, e muitas vezes as pessoas estão passando necessidade, passando seriamente necessidade, e não conseguem perceber que deve ser burocratizado, que nos dias da pandemia não tem que ficar exigindo, né, mundos e fundos, porque as pessoas estão passando necessidade. Aqui é a minha colocação, e eu queria dizer mesmo que todos aí para nós falar qualquer assunto, né? Eu sou bem assim amplo, né? Eu costumo falar de tudo, economia,
a questão também da comunidade comunitária, seja a gestão pública também, podemos pincelar ali, e também portal transparente, aí também tá dentro, e seja educação, seja saúde, aí a gente pode abordar também assunto aí. Edson, deixa eu pegar já o gancho aí do que tu tá falando. A gente falar sobre gestão pública, né? Sobre a maneira que deve ser feita verdadeiramente gestão pública, nesse caso, que não é o do Divaldo, né? Porque gestão pública feita dessa maneira, o qual ele faz, eu nunca vi na minha vida e nunca vai existir uma maneira tão ruim o quanto a formação que ele teve na universidade onde ele estudou, eu acredito. E, cara, dizer para ti que tu chegou, né, agora sem entender mais ou menos o que a gente faz aqui o final de semana, mas eu vou te explicar já para ti entender melhor, né, o que eu acabei desenvolvendo esse ano, 2020. Eu desenvolvi esse espaço aqui para a gente, né, o nosso encontro aí durante todo o final de semana, justamente para a gente estar trazendo toda a realidade vivida e sofrida da população do povo bagiense também, tá? E aonde aqui o espaço é aberto, né? O espaço é aberto tanto para o pessoal da base do povo, quanto para o pessoal da base da oposição do governo, tá? E claro que eles, acredito eu, que a oposição do governo, Lara, não queira aceitar um convite meu para estar aqui com a gente debatendo sobre os interesses da população bagiense, né? Eu acredito que eles não irão aceitar esse convite, mas o INTE vai se encarregar de tentar, né, fazer essa tentativa aí, para a gente ter aqui com a gente algum deles, né, para ver se eles, claro que eles não têm total competência, né, mas que criem coragem ao menos, né, de virem até que aqui. a questão... Sim, até a questão é a seguinte, muitas vezes tem que haver uma certa... Opa! Prossiga, falou alguma coisa? Prossiga, Edson. Tá. Não, que eu entendo que é importante o papel, muitas vezes, que a gente pode ver, assim, um debate, né, amplo, no sentido de nós cada vez mais colocar essas questões aí que a sociedade passa, né? A questão da oposição, vamos botar assim, que quando... vamos botar assim a questão lá... Quer ver uma coisa? Eu vi ontem desculpa voltar nesse assunto de novo, né? Mas o Emanuel Müller, né? Ontem ele colocou uma questão muito, muito legal, né? Que foi o seguinte, que quando ele fosse entrevistar um agente político, ou até mesmo na live dele lá, ele ia botar só no YouTube, né? No propósito de não misturar os seus apoiadores junto com os seus, né? Porque muitas vezes o apoiador pode ver uma maneira diferente a questão a questão de como alguém vai falar alguma coisa, não, vou querer porque levou o fulano lá, entendeu? São coisas assim que acontecem. Mas a questão da oposição em Bagé, eu acho que, apesar dela ser pequena, ela atua, ela é certeira, entendeu? E muitas vezes ela unida a pessoas da sociedade, seja ela civil, seja ela pessoas também, qualquer pessoas que seja, entendeu? Seja pessoas que veem aí alguma irregularidade e tentam encaminhar ou emitir alguma, passar alguma informação para quem, porque tem que ser pessoas certas, né? Passar informações e bater naquelas questões. Então, Bagé, se cada bagiense fizesse, muitas vezes como eu, como o INTE, visse os problemas e se deparasse e levasse as pessoas certas, a gente poderia dizer que a nossa cidade, né, hoje, eu acho que tem certeza, que se não fosse boa parte das denúncias, que muita gente fica bravo, porque denúncia, né, tem que denunciar mesmo. Imagina se não denunciar, se vê o negócio errado e não denunciar.
Então tem Mas que vai ser coisas virar assim. mais, Então, aí a folia pode vai falar. ser maior. Sim, então eu digo o seguinte, eu acho assim, ó, em Bagé, a oposição, né, seja ela, vamos botar assim, separar os dos lados, né, seja ela uma posição essa das pessoas que, né, que estão preocupadas com a cidade, preocupada com o povo, tem que colocar sim, tem que se colocar como oposição, né, não oposição no sentido de enfrentamento a eles, mas sim de enfrentamento às coisas erradas, vamos botar assim, né, Exatamente, exatamente. coisas erradas, inteiro, não consertou, vamos caminhar para outros meios, entendeu? Tem aí o Ministério Público, né? Tem aí os fóruns, tem aí os promotores que são, né? Eu acredito que são pessoas excelentes. Não sei se tem água aí. Vou tomar uma aguinha aqui já. Fica à vontade, Edson. O espaço é seu aqui também. Estamos em casa, né? Estamos em casa. Não, e deixa eu falar dos promotores, né? Os promotores têm um papel importante na nossa sociedade. Então, as pessoas, por exemplo, vamos botar assim, tem gente que vai na saúde e não consegue ir lá, né? Tá precisando urgente e não consegue. Vai no fórum, as íris, né? As pessoas têm que parar, ficar com medo. Ah, porque, né? Não, vai, o fórum tá ali para atender vocês. Chega, quando o negócio tá demais, tem que dar um basta. Não, outra coisa que eu vou dizer para vocês assim, ó, não interessa se é na gestão do Du, se é na gestão de Valdo, se é na gestão que for. Tá errado. As pessoas passando por Leão, passando necessidade, vai no fórum. Mesma coisa que eu digo pro Inti agora. Se o Inti tá tão, né, essa questão aí de exagero, fórum, fora lá com os promotores lá, talvez eu possa comentar com o Inti aí, os promotores que tem lá, que eu tenho certeza que trabalham de uma maneira séria, correta, justa, vamos botar assim. Então são coisas assim que a gente tem que se colocar assim. Opositores, eu coloco assim, que são, podemos dizer que são os opositores políticos e tem os opositores da sociedade que não se calam quando ocorrem essas coisas erradas na cidade. Aí a questão é a seguinte, a gente muitas vezes não coloca que há a prova de algo errado, mas sim há indícios. E aí a justiça que vai achar os indícios, vai procurar mais fundamento e vai processar, e aí, né, com responsabilidade, com todo direito, o gestor público vai se defender, e aí, certeza, taxar como responde, como nem como aquela vez pergunta. Mas a questão é essa que eu fiz a pergunta no NIM, né? Sobre a questão de formação de quadrilha. Sim, tem lá, ele tá, agora mesmo vou colocar o seguinte, ó. Ele está respondendo, né? Pode ser que se torne inocente, né? Pode ser que se torne inocente, Ué, né? Se inocente, ele não. Então a justiça, né? Pode falar. Inocente na concepção dele, só se for. Sim, tem o direito à defesa, tem o direito de ampla defesa, né? Então eu acho que eles têm que entender que é isso, entendeu? Ninguém vem por má fé fazer algumas colocações, mas são coisas que acumulam e a sociedade não quer ver isso, não quer ver um gestor que muitas vezes a gente eu vou dizer, eu converso com meus amigos comentam muito assim, porque as pessoas querem pessoas sérias, né? À frente vamos botar assim, seja à frente de uma entidade, em tudo que é lugar, vamos botar assim, tudo que é lugar, não vamos botar aí só gestão pública, mas vamos botar aí pessoas sérias, uma pessoa séria seja numa empresa, seja aí uma pessoa séria dentro de uma câmara, vamos botar assim, ou até mesmo trabalhando, as pessoas querem pessoas sérias, entendeu? Então, e outra coisa também, aquele tempo daquelas pessoas, eu não sei como colocar aqui, mas pessoas aquelas que são desonestas, isso está acabando, isso, por mais que as pessoas muitas vezes não costumam explicar melhor, tipo assim, de que forma foi que chegaram a tal lugar, né, muitas vezes cria um certo constrangimento, porque as pessoas perguntam, mas como tu chegou até aí?
Não, muitas vezes tem muita gente trabalha seriamente e consegue chegar onde está, seriamente, né? Então são coisas assim, eu vou dizer uma coisa, o Int mesmo, é um cara assim que eu tenho, né, eu até mesmo, o Int aí faz parte da nossa entidade, né? Então eu costumo dizer para ele que ele é um cara sério, ele me chama atenção por ser uma pessoa séria, honesta, ele é espontâneo, ele é o que ele acha, entendeu? E eu fico assim, ó, a pé da vida quando vejo a situação passando aí, esse tipo de coisas que ocorrem, porque tem essa questão da burocracia, algo assim, ó, que nesse tempo de pandemia, volto atrás de novo, dizendo que isso é triste, né? A gente vê que tem que mudar, o mundo tem que acabar, tem que passar disso, né? Guris, olha, eu não tenho, sim, muitas vezes tem tanta coisa para abordar aqui que eu acho que daria para nós acho que entrar à noite falando. Boa noite. Tá, vamos fazer assim então, ó, Edson. A gente vai, durante a semana, como eu faço com o Int, a gente bota a nossas pautas em conversação para acertar sobre o que a gente vai entrar no final de semana, tá? E daí, tu já fez um compromisso com nós aqui, desde já, para estar conosco de agora em diante nas nossas pautas aí, na nossa Bagé em Debate aí, e seguimos aí, né, por partes, entrando nos finais de semana aí, sempre ao vivo aí. Sim? Tá. Só um pouquinho, não tem uma do INPE da desistência da questão do legislativo, INT, e tem uma postagem tua ali, tu acabou desistindo de uma possível aí, luta aí na questão de vereança. Fala para nós, gente. O Edson, primeiro agradecer aí as palavras aí, a forma firme de acreditar aí nas minhas postagens, no meu desabafo, às vezes até fora do... Acredito que o que eu faço é muito espontâneo, é muito o que eu vivo dia a dia. Quando há uns anos atrás, eu acredito que 3 a 4 anos atrás, eu tomei essa posição na minha vida. Algumas vezes eu me dei por satisfeito, algumas vezes eu me dei até mal, como às vezes acontece, né? Empresas que eu passei, empresas que a gente tinha que ser robotizado, tinha que ser parecer uma numeração, um resultado no final, né? E isso comigo nunca não, mas eu já não estava mais aceitando, depois de passar anos e anos prestando serviço para aquelas empresas lá que eu acabei passando. Eu vi que depois eu ficava só a lembrança, aquela dedicação toda que eu colocava em vida física, espiritual e mental, ficou no passado, não tinha um retorno como eu achava que naquele momento, eu fazendo o meu melhor, eu teria o meu retorno, né? E aí, há 3, 4 anos atrás, eu resolvi a dar o meu melhor para mim fazer um mundo diferente, né? Onde meus filhos vão vir, filhos dos meus amigos, meus afilhados, minha família, vai se tornar um mundo mais agradável, mais amoroso, mais justo. Não é o mundo que eu estou vendo hoje, que eu luto, a insegurança no bairro, essas humilhações que a pessoa que não tem uma condição financeira, uma posição, passa, né? E a minha como é que eu digo? Minha carreira política, ela é jovem ainda, né? Ela não é um bebê, como eu digo. Ainda tive escolhas ainda que, como eu digo, eu sou jovem nessa questão política, na questão de tomar decisão, tomar lado, que após ter tido a aproximação de algumas pessoas, e eu mesmo, como te falei, hoje em dia eu vivo o que eu quero viver, verdades, eu quero viver sensações, essências, eu não quero mais viver algo obscuro, algo que seja na insegurança, ou até mesmo algo que não seja verdadeiro e plenamente realista, né? A realidade é o que eu vivo, algo que não seja o que seja material, físico,
ou alguma essência espiritual, eu acabo me afastando, né? E foi isso que aconteceu, né, cara? Essa é a minha última decisão de não até mesmo já ter tomado todas as decisões para que esse ano eu tentasse algo no legislativo. Por último, eu estava fazendo uma pesquisa espiritual. Que eu faço mais com Deus, é eu e Deus, e eu fico naquela. E eu vi que aquela busca que eu tava me atrapalhando para minha realidade, entendeu? Uma busca, talvez, que a gente, às vezes, quando pretende fazer algo maior, a gente tem que tomar algumas decisões e alguns caminhos. E essas decisões, esses caminhos não estavam me fazendo bem, Edson. Foi o que aconteceu alguns dias atrás. Né? Não foi algo que eu estava pensando, eu já vinha na minha cabeça dizendo assim, será que, sinceramente, o que eu faço hoje em dia não vai ser atrapalhado por uma escolha? Ou essa escolha vai ajudar a fazer o que eu faço hoje em dia? Essa pergunta me vinha na cabeça a todo momento, né? Se eu ia tomar um caminho melhor, ou se eu tomar um caminho que talvez futuramente eu fosse me prejudicar ou também me sentir triste, né? E essa escolha veio, né? E eu acredito que eu estou mais feliz agora, eu estou me sentindo menos, como eu digo, preocupado com o rumo que a minha vida tornaria e mais tranquilo para viver o que eu vivo hoje, né? E não vai mudar nada, segue sendo a mesma vida que eu estava tendo, mas com uma cobrança politicamente diferente, mas com mais agressividade. Com certeza, eu estando no lado da população, sendo um fiscal da população aqui de Bagé, e até mesmo se ampliar, né? Como agora eu tendo uma conversa maior contigo aqui, Edson, teve muito esclarecimento agora, né? Eu vi que tu é uma pessoa que tem mais que amplia mais a conversa, e isso aí era necessário para mim, e eu te agradeço ter me tirado um pouquinho das tendas dos meus olhos, e a gente vê isso com bons olhos, né? A minha escolha foi essa, esse ano não participar, mesmo por pressão de fora, por convites e etc, mas esse momento ainda não é o meu momento. Pode ser que lá daqui 8 anos, 10 anos ou 20 anos, 20 anos não, porque eu vou estar muito velho, mas que seja futuramente algo que seja mais fisicamente presente na minha vida, eu posso tomar uma decisão, sim. Eu acho que acredito agora, Leno, e agora, Edson, a melhor forma de eu ajudar a sociedade é seguir fazendo o trabalho que eu faço. E é na humildade que a gente cria grandes caminhos e grandes alternativas, tá? Um abraço aí pra galera. Eu acho que, né, Leno, já estamos terminando aqui. O convite, Edson, semana que vem, Edson, tua presença. Já. Né? Isso. Acredito que semana que vem eu esteja algum bairro, Edson, uma surpresa. Semana que vem eu quero estar num bairro, falando com algum líder, né, que esteja algum líder presente comigo, um líder de comunidade, um líder de bairro, e a gente possa ampliar mais esse assunto nosso aí. De preferência... agora só... Fala, pode falar. Só um momento. De preferência a gente esteja dentro de algum bairro, e se der para surfar em algum buraco desses daí, pegar uma onda aí, tu filma para nós também. Edson. Ingrid, eu falava... Oi, fala. Prossiga. O Inti falou algo assim que eu acho espetacular, né? No sentido que a visão que ele tem, né? E também, assim, ó, a questão que as pessoas... Eu acho que eu citei um ponto ali, onde as pessoas que trabalham, às vezes, onde trabalha, eu digo, vamos botar aí que no caso do Inti, por exemplo, ele vende para todo o público ali, né, os produtos dele. Então, pode ter pessoas, porque as pessoas não sabem separar as coisas, né? As pessoas podem chegar ali, vamos supor, o Inti aí escolhe aí um lugar para ir, para concorrer, e quando vê as pessoas, porque tu, né, foi candidato pro fulano. As pessoas não sabem separar as coisas, né? A pessoa muitas vezes escolhe um lado por causa que achou um lado melhor, entendeu? Sempre tem, as pessoas escolhem um lado. Mas seja do bairro, por exemplo, os presidentes de bairro mesmo, eu agora eu peguei um final de semana desse e puxei aí
né? Um relatório ali que mostra que as associações de bairros de Bagé, eu vou colocar assim, ó, 90% estão extintas ou com problemas com a Receita Federal, né? Então, são coisas assim ó, que realmente muitos, acredito eu, que eu faço parte da associação já desde 2005, né? Então, eu sempre separei essa questão, a questão política e questão também de bairro, né? Mas só que muitos não sabem entender essa diferença e chega em época da eleição, vamos botar aí esse ano, por exemplo, as pessoas querem se apossar de um bairro, ser presidente de um bairro, sabe para quê? Para concorrer. E muitas vezes e depois quando o que ocorre depois eles vão botar esquece que lá na associação prestam contas aí pessoal, tá bom, gente? Gente, oi, tá meio cortando. Voltou tá aí? Vendo? Voltou. Retornou? Retornou. Tá, então é essa a questão, né? Porque tem que separar as coisas. E as pessoas também, eu peço que as pessoas também saibam entender a posição de cada pessoa. As pessoas que se propõem a dar o seu nome, assim como o INC poderia ter colocado o seu nome à disposição, era um nome a mais para agregar na sociedade. Era um nome a mais para dizer assim, ó, não, tem uma outra, não quer todos, mas tem um fulano, que ele é uma pessoa séria e bate no que tem que bater, entendeu? Então são coisas assim que eu acredito que as pessoas têm que saber entender. As pessoas muitas vezes não, porque, né, muitas vezes se apegam a partido, porque é trabalhista, porque é trabalhista, porque o que mais tem porque é progressista, porque é comunista. Então são coisas assim que as pessoas têm que saber entender a pessoa, né? Então no dia que as pessoas começarem a colocar as pessoas à frente dos partidos, e os partidos começarem a botar as pessoas à frente do próprio seu partido, as coisas vão começar a mudar, né? Então eu venho a colaborar um pouco, né? Não é grandemente, mas eu venho para colaborar com vocês no que for possível e programas, eu considero como programa, né? Um programa aí de colocação de assuntos da comunidade, né? Então, todos os programas que eu julgo que é de grande interesse para a comunidade bagense, eu vou compartilhar, eu vou atuar, que puder eu participo, né? Então, eu fico muito feliz aqui em estar participando com vocês. O INT, para finalizar com uma cena dessa, da praça, ao vivo, da praça Silveira Martins, olha, show de bola, né? Do Coreto ali, né? Então, show de bola, adorei essa... Edson, então tu já tá no nosso time aí, das nossas programações aí durante todo o final de semana, ok? Perfeito. Tá, e acho que caiu aqui o sinal dele, para aí. Deixa eu botar ele aqui. Aceita aí, tá acompanhando você. Voltando aqui ao assunto. Agora esse time aí vai falar, hein? Vamos falar as verdades, vamos falar o que dá pra falar e o que não dá pra falar, vamos falar também. Só não vamos falar de futebol, tá? Futebol, deixa pro privado, né? Deixa pro privado, pessoal. Gente, Edson, terminando aqui a minha fala, e eu peço também para ti, né, desde já, que divulgue também o meu trabalho, é novo, né, o qual eu estou fazendo todos os finais de semana aqui, que é entrando ao vivo, abordando, né, todos os fatos, né, todos os relatos, todos os ocorridos e todos os acontecimentos aí do mundo, né. E
Também Legal. pedindo para te desejar que depois vá na minha página no Facebook, compartilhe a minha live que eu fiz pela manhã com o pessoal direto da África, lá de Moçambique, Nampula, tá? E peço que me ajude na divulgação ali, porque eu tô bem à frente também daquele povo lá que leva uma vida vivida e sofrida, né? De escravidão, de fome e de miséria, né, cara? Então, a gente mesmo sendo o mínimo que a gente faça pelo próximo, já vai ser o bastante suficiente para estar ajudando a quem, na maioria das vezes, não tem nada, né? Aqui no Coreto vai ser um parceiro também, hein, Leno? Aqui no Coreto aqui a gente vai fazer uma ação aí para esse povo aí tão sofrido aí. A gente não tem que pensar, o alcance nosso vai ter certeza que algo bonito vai acontecer aqui para esse pessoal que tá da África aí, pessoal sofrido aí. Eu acredito eu creio, né, que o poder espiritual está sempre acima de tudo, né? Tá, um abraço para todo mundo, fique com Deus aí. Vou finalizar aqui porque eu tô com fome, meu irmão. 2, 3. Edson, obrigado. Inti, obrigado. Então, Tá? Fique na paz.